Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Está começando mais um hashtag Bíblia no Coração e eu queria pedir a você, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, para que outras pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E o livro que eu queria meditar nesse dia é o livro do profeta Isaías, que está no capítulo 6, que vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés e com 2 voavam. Eles chamavam uns para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E as bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava a casa do Senhor encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voltou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirado do altar, com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, conhecemos o contexto histórico de Israel. Se você não conhece, eu vou te falar. Israel está no momento aqui de transição do reinado de Uzias para o reinado de Jotão. Israel está no momento de dor, no momento de perca. Israel, no caso que eu falo, é Judá, porque Israel está dividido, reino norte e reino sul. Estou falando de Judá, especificamente por Judá. Judá está vivendo um momento de dor, um momento de perca, um momento de dificuldade, mas o Senhor, nesse momento de dificuldade, decide se manifestar a Isaías, profeta do Senhor, chamado para uma grande obra. Isaías era profeta, porém os seus lábios tinha algo que precisava ser tocado, tinha algo nos seus lábios que precisava de mudança. Ei, o Espírito Santo ministrou alguns pontos em meu coração e eu queria compartilhar com você. Depois de você conhecer o contexto histórico, agora eu queria compartilhar algo que o Espírito Santo ministrou em meu coração em cima desses textos. E o primeiro ponto aqui é: em momento de dor e perca, muitas das vezes também é momento que Deus se manifesta. Em momento de dor e perca, muitas das vezes é momento que Deus se manifesta. Em momento de dor e perca na sua vida, é momento de Deus se manifestar. Mas depende de você reconhecer quem você é e em que área da sua vida você precisa de mudança. É necessário você reconhecer isso. É necessário, como Isaías, você reconhecer as suas limitações, as suas fragilidades e em que você precisa ser mudado e em que área você precisa ser tocado por Ele. Qual é a área da sua vida que precisa desse toque? Isaías, e o que me chama a atenção nesse texto é que era um momento de dor, era um momento de perca, mas trazendo agora para o Novo Testamento, o Senhor fala para seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Nem todos perseveraram e ficaram naquele lugar, mas os que perseveraram e ficaram e se mantiveram na posição que Deus colocou eles foram revestidos de poder para pregar e anunciar o Evangelho. E eu quero falar algo para você: permaneça na posição que Deus te colocou, naquilo que Deus tem tocado no seu coração. Permaneça na posição que Ele te colocou, para que você possa alcançar aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele tem para o seu ministério. Quando a glória de Deus se manifesta, Isaías reconhece quem Ele é e o que precisava de ser mudado nele. Ele vai falar que ele era um homem de lábios impuros e que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é que Isaías, ele chama a responsabilidade primeiro para si. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ei, querido, não adianta nós tentarmos culpar fulano A, B, C, D, às vezes pela sua frustração, às vezes pela frustração da sua igreja, às vezes pela frustração da sua família. Não adianta culpar. Primeiro você tem que reconhecer quem você é e qual é a área da sua vida que precisa de ser mudada.
Quando a glória do Senhor se manifesta em nossas vidas, o Senhor, Ele fez o ser humano para que o ser humano falasse com Ele, para que o ser humano tivesse esse contato, essa liberdade. Através do sacrifício de Jesus, nós recuperamos esse contato. Então, a partir disso, você tem o direito de ser chamado filho de Deus, você tem esse direito, mas desde que você obedeça e você reconheça quem você é e em que você precisa ser mudado. Antes de nós vermos o problema do nosso irmão, a situação do nosso irmão, o pecado do nosso irmão, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos e onde nós estamos em Deus, querido. Nós precisamos, porque primeiro ele vai falar do seu problema. Eu tenho lábios impuros. Ele vai falar, eu tenho lábios impuros. Aí depois ele vai falar do problema dos outros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeiro a mudança para ele. Primeiro ele quer mudança para ele. Ele precisa de mudança. Ele reconhece que além do povo estar corrompido, né? Sabemos que Israel estava corrompido. Além do povo estar corrompido, ele falou: Senhor, eu preciso ser tocado por ti. Ele está dizendo isso. E Deus vai tocar, Deus está sempre disposto a nos curar, a nos restaurar, mas nós precisamos reconhecer quem nós somos, reconhecer em que área da minha vida eu preciso ser tocado, em que área eu preciso ser tocado, né? Para que depois Deus nos envie, mas é necessário primeiro eu reconhecer quem eu sou, é necessário primeiro eu reconhecer aonde eu estou, é necessário esse reconhecimento. Reconhecermos a missão para que nós fomos chamados. Mas eu não posso ir para a missão de qualquer maneira, porque veja aqui, se nós pegarmos o capítulo 6 de Isaías, primeiro a glória do Senhor se manifesta, depois ele reconhece quem ele é, depois ele fala do povo que ele habita, depois ele é tocado por Deus, aí ele é livre. O Senhor toca na dificuldade que ele tinha, que ele declarou com a sua boca. Talvez esteja faltando isso. Talvez você precisa declarar para o Senhor essa dificuldade que você tem de vencer esse pecado. Talvez você precisa declarar e falar com Deus como você fala com um amigo. Porque o Senhor, Ele quer estreitar esse relacionamento com você. O desejo do Senhor é esse, mas você precisa abrir o seu coração para que esse relacionamento seja estreitado e reconhecer quem você é. Tudo tem a ordem certa de acontecer. A manifestação, o toque de Deus na vida de Isaías, depois do toque a libertação, e depois Isaías reconhece quem primeiro a glória, depois reconhece, depois o toque, e depois o Senhor fala quem eu vou enviar. Aí Isaías, depois que o Senhor, a manifestação da glória do Senhor sobre a vida de Isaías, Isaías vai dizer: envia-me a mim. Existe todo um processo, como eu já disse anteriormente. E primeiro, a manifestação da glória de Deus, como foi na vida dos discípulos. O Senhor manifestou a glória do Senhor. O Senhor manifestou e batizou com o Espírito Santo aqueles homens que estavam ali naquele lugar em Jerusalém. A manifestação da glória do Senhor. Eles foram livres de algumas coisas que eles precisavam ser livres, porque eles foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo está em nosso meio, disposto a tocar na sua vida, disposto a tocar no seu coração. Depois do toque do Senhor, depois de reconhecer, né? Sabemos que Pedro, quando Jesus chama Pedro, Pedro reconhece: Jesus, afasta-se de mim, nós somos homens pecadores. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Manifestação, reconhecimento, toque. O Senhor pergunta: quem vai enviar? E aí Isaías se coloca à disposição, dentro do processo que eu falei. Tudo existe um processo. O Senhor te chamou para fazer grandes obras, para fazer grande obra na sua vida. O Senhor te chamou, o Senhor tem chamado você para grandes coisas na obra dele. Mas você precisa entender a ordem que os fatos irão acontecer. Porque o Senhor, ele chama Pedro, e Pedro fica 3 anos junto com Jesus. Mesmo assim, no momento de dor, como Jesus havia revelado para Pedro, Pedro erra.
Pedro fala que não conhecia Jesus. Nós somos limitados, nós somos seres humanos, mas o Espírito Santo ele nos mostra o caminho. O Espírito Santo ele nos toca, ele muda toda a trajetória da nossa vida. E essa manifestação está disponível a você. Basta você seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Basta você seguir os ensinamentos que Jesus nos deixou para que isso aconteça, para que um novo estilo de vida você tenha a partir desse toque. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Senhor ter morrido por nós em uma cruz, ainda que nós não merecíamos, ó Pai, mas mesmo assim a Tua graça, ela nos constrange, ela nos alcança, Pai. E nós entendemos, ó Deus, que o Senhor morreu mesmo sem merecer, mesmo não tendo feito nada de errado, ó Pai, mas mesmo assim o Senhor se entregou, como diz a Tua palavra, por nós. Deus, agora eu peço ao Senhor, ó Deus, visita cada um dos meus irmãos e ora comigo. Deus, aquele que o Senhor tem separado para uma obra, aquele que o Senhor tem chamado, aquele que o Senhor tem separado cuidadosamente, assim como o Senhor chamou Isaías, ó Pai, para aquela obra naquele momento específico, assim como o Senhor chamou os discípulos. Deus, que o Senhor venha chamar esta pessoa neste momento que ora comigo. Visita, Pai, a vida da Tua filha, visita a dispensa da Tua filha, visita, Pai, que o Senhor venha prosperar e que o Senhor venha abençoar, ó Pai. Ainda, Deus, que a prosperidade maior, ó Deus, que nós possamos ter é a Tua presença, é o Teu reino. Deus, é o Teu reino sobre nós, é o Teu reino sobre as nossas vidas, ó Pai. Então, Deus, que o Senhor venha nos usar nesta geração, que o Senhor venha usar cada um dos meus irmãos, ó Deus, que ora comigo. Deus, se porventura existe alguém, ó Pai, com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de área que ela precisa ser livre, Deus, que o Senhor venha tocar neste momento, liberta do vício, ó Pai, do vício das drogas, do álcool. Deus, visita neste momento, liberta, Pai, da prostituição, da pornografia, de tudo que não é do Senhor, de tudo que não agrada ao Senhor, que o Senhor venha libertar essa pessoa. Que essa pessoa, como Isaías, venha se colocar à disposição. Deus, como os discípulos que perseveraram e ficaram em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, para daí então ser verdadeiramente enviada por Ti para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso nós queremos Te agradecer. Obrigado, Espírito Santo. Visita Tua filha neste momento. Toca no coração. Toca, Pai. E assim nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, querido.